Fala galera, me chamo Prodemir, tá? E hoje a gente está aqui com o professor Paulo Henrique Palácio, também fisioterapeuta, e como vocês sabem, na última semana no Instagram a gente bateu um papo, tirou algumas dúvidas e falamos um pouco sobre o déficit de rotação interna da articulação glenohumeral. Então o complexo do ombro é uma articulação fundamental na dinâmica do movimento e do exercício, e a cada dia a gente vem percebendo a crescente nos ambientes de treinamento de indivíduos que apresentam algum tipo de distúrbio, de desequilíbrio ou mesmo de dor e lesão no complexo do ombro. Então o professor Paulo Henrique está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre discinese escapular. Professor, o que é que você tem aí para a gente? Exatamente, excelente, Prodemir. Mais uma vez, obrigado pelo convite, saudações a todos que estão nos assistindo. Em relação à discinese escapular, né, ela chegou a ser a menina dos olhos nos últimos anos em relação a alguns estudos, e consiste basicamente numa disfunção do ombro, né, do complexo articular do ombro, na qual essa disfunção apresenta um desequilíbrio de ativação dos grupos musculares, né, relacionados à escápula. Então, a gente percebe que essa escápula pode entrar de uma forma atrasada ou então de uma forma mais adiantada em relação à escápula contralateral. Pode ser níveis diferentes. E o interessante é que algumas pessoas podem até nem saber que tem discinese escapular e estão assintomáticas. E estão praticando seus esportes, vamos dizer assim, de uma maneira normal. Agora, essas pessoas, elas podem ser consideradas ou então inseridas dentro de um grupo de risco de lesões no ombro, e essa é uma discussão realmente que ainda, vamos assim, precisa ser aprofundada. Legal, professor. Então, assim, você falou aí um pouquinho da discinese, falou do desequilíbrio, né, dos músculos que compõem o complexo articular do ombro, os efeitos desse desequilíbrio sobre, né, a cinética e a cinemática da escápula em relação ao complexo do ombro, em relação à glenohumeral. E aí eu lhe pergunto, né, qual é o risco? Né, a gente vê cada vez mais crescendo nos ambientes de treinamento indivíduos que apresentam desequilíbrio. Muitas vezes esses indivíduos eles não têm conhecimento do desequilíbrio, não são avaliados, identificados em relação à presença ou não desse desequilíbrio. E qual é o risco disso na realização de exercício? A gente vê aí que cada vez mais algumas modalidades crescem, né, com o advento do CrossFit, o levantamento de peso olímpico, o fortalecimento, né, da proposta do treinamento de força, tanto dentro quanto fora das academias, das salas de musculação, né, e aí a gente tem diferentes tipos de exercícios sendo realizados na horizontal, na vertical, puxada, empurrada, acima da cabeça. E aí, assim, queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente, né, em relação a esse risco, né, como que a gente precisa ver, como que a gente profissional de educação física que está ali tratando com esse indivíduo, como que a gente pode olhar com um pouquinho mais de cuidado essa população. Excelente, Prodemir. Isso aí é um tema que de repente talvez nem caiba no vídeo, que vai durar, vamos assim, a noite toda, né? Mas para ser, vamos assim, bem breve e para sobrar muita coisa ainda que vai ser abordada, em relação é fundamental que o indivíduo, antes de praticar qualquer tipo de esporte, seja os mais em evidência ou não, eles precisam realmente de uma avaliação específica de um profissional de educação física, de um fisioterapeuta, de um profissional da área médica, né? Legal. Porque existem 3 fatores, vamos dizer assim, bem importantes para essa análise, né? Primeiro é a amplitude de movimento. Certo? Já que nós estamos falando de discinese escapular e fizemos um contexto que as pessoas até desconhecem se tem ou não discinese escapular, beleza? Vamos agora fazer uma avaliação, e nessa avaliação 3 aspectos são importantes a serem observados. Amplitude de movimento, ou seja, se o atleta, se o indivíduo consegue fazer o movimento em toda a sua amplitude disponível. O outro fator importante que deve ser colocado é a força muscular. Não significa que a pessoa já deve ter um ombro ou um braço, um membro superior como um todo hipertrofiado, não é isso, mas se ela tem força suficiente. É a questão de capacidade-demanda, certo? Que já a gente recorre, vamos assim, a essa relação. E o terceiro fator, rigidez, ou seja, como é que está a mobilidade mais relacionado à rigidez, ou seja, a flexibilidade muscular ou encurtamento muscular. Então, amplitude de movimento, a rigidez muscular e a mobilidade, no caso a amplitude, a força muscular, esses 3 fatores, eles vão representar a chamada capacidade
da articulação do ombro, digamos assim. Né? Legal. E essa capacidade ela tem que ser compatível com a demanda. Então, se você tem alguma alteração nesses 3 fatores e pratica um esporte que exige o equilíbrio desses 3 fatores, pode ser que aconteça, sim, algum tipo de intercorrência. Então, esse é o segredo. Não é que o esporte X, Y, Z vai lesionar mais do que o outro, mas é buscar, dentro do indivíduo, com o atleta, a identificação dessa relação capacidade e demanda. E a capacidade em relação a esses 3 aspectos do ombro, que é amplitude, força e rigidez muscular. Legal. Então, assim, a gente pode pensar, né, a gente pode trazer a ideia de que não é a modalidade em si que é lesiva. Exatamente. Né? É a existência ou não de princípios de desequilíbrio, é a existência ou não de uma avaliação mais qualitativa que consiga identificar essas possibilidades de desequilíbrio. Exatamente. E as estratégias corretivas que vão ser adotadas na introdução desse público à modalidade esportiva, não é isso? Exatamente. Beleza, professor. Então, assim, galera, aqui é só um bate-papo, tá? É só para a gente entender um pouquinho, é só para deixar o gostinho. Dia 20 e 21 de outubro, segundo meeting de exercício e saúde e atualidades. O professor Paulo Henrique vai estar com a gente, palestrando e falando um pouquinho sobre o complexo do ombro e reabilitação funcional. Não perde essa, hein? Esperamos você lá. Valeu, galera! Tchau.